Boa tarde, mulheres, e eu tô aqui animada, me deliciando com esse capítulo 14 agora, capítulo 14. Qual que é o título do nosso capítulo 14? Uma coisa vem complementando a outra. Então agora é o seguinte: como pai, aprendi como não reproduzir o comportamento negativo dos meus pais. Então, o título da nossa lição é Como não reproduzir esse comportamento negativo. Então, logo de cara, eu já penso assim: para eu não reproduzir um comportamento negativo, eu vou precisar ter uma ação, certo? Porque eu vou fazer uma ação repetindo o comportamento negativo. Então, se eu quero não repetir, eu preciso fazer uma outra ação. Então, eu coloquei aqui, primeiro, assumindo que você não é perfeito, com verdade e com clareza. Lembra que nós falamos sobre isso daqui? Eu preciso reconhecer que tem alguma coisa na minha vida que não tá legal, sabe? Que tá faltando, que tá desbalanceado. Então eu preciso reconhecer, eu não sou perfeita nessa área, tá deixando uma lacuna, eu preciso melhorar. Então eu preciso entender isso, porque muitas vezes nós nessa função de pai ou qualquer outro cargo talvez que nós exercemos, a gente possa pensar que eu já sei o suficiente. O que eu faço é assim. Por quê? Porque eu sou mãe. Você vai ter que me obedecer. Por quê? Porque a mãe é que sou eu. E a gente precisa tomar cuidado com esses tipos de fala, porque às vezes você entra num papel e você age com tanto autoritarismo, que é totalmente diferente de ter autoridade, e isso aí não vai gerar o resultado que você quer. Então, primeiro, assume que você não é perfeito, reconhece os erros e transforme. Eu coloquei aqui o seguinte: reconheça o seu erro, aprenda com o seu erro e aí mude. E nesse processo de mudança, eu coloquei a palavra transformação, porque às vezes eu vou ter que mudar um hábito que eu estou percebendo que é negativo. Lembra que eu falei com vocês, nós vamos reproduzindo sem nem perceber? Eu reproduzo, eu comentei aqui com vocês, atitudes da minha mãe no andar, no falar, no pegar uma caneta, no cruzar da perna, que eu nem percebo. Isso daí uma outra amiga me pontuou, foi o que eu falei para vocês. E eu também, com certeza, devo repetir comportamentos que muitas vezes eu nem percebo. Então, eu preciso perceber. Quando eu tenho a percepção, aí eu sou capaz de mudar, transformar essa atitude. Olha que legal que ele fala no nosso texto base, Malaquias 4:6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Então, ele coloca assim, quando ele fala assim, ele fará, o próprio Deus fará. Que um coração, tem uma versão da palavra que fala assim, se converta ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converta ao coração dos pais. Então, eu entendo sim que Deus vai operar, mas você pergunta para mim assim, ok, Lia, então vamos deixar Deus fazer o trabalho de Deus? Eu não acredito que seja assim. Eu não acredito que é uma varinha mágica e plim plim. O que eu acredito é isso aqui no que está acontecendo. Quando a gente fala assim que Deus vai converter o coração dos pais ao filho, ele começa a gerar no seu coração e no meu coração uma sede de mudança. Ele começa a tirar as vendas que nós não estamos vendo dos nossos olhos e nós começamos a perceber que nós estamos cometendo erros. E a gente fala, não, tem alguma coisa errada com a forma como eu estou agindo. Então eu já começo a me dispor a uma conversão do meu coração ao coração do meu filho. Começa sempre a partir daqui, de mim para com o outro. E aí eu tenho certeza que essa minha atitude vai gerar uma atitude do coração do filho também para com o pai. A responsabilidade aqui é minha e sua, que estamos aprendendo, que estamos estudando. E o Senhor vai nos abençoando. Agora, eu posso endurecer também. Muitas vezes tudo isso que a gente está estudando, tudo aquilo que a gente está aprendendo, nada, nenhuma ficha está caindo. Tipo assim, para você tá continuando, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu
Eu não acredito que se você está aqui comigo, hoje nós já estamos na aula 14 e você ainda está com esse pensamento, ah não, tá tudo bem, tá tudo certo, não tenho errado, tá tudo tranquilo, não tem nada que mudar. Se tiver assim, eu diria que já tem alguma coisa errada. Porque nós estamos em constante mudança, nós estamos em constante aprendizado. É isso que nós precisamos. Então, essa mudança nossa, e eu gosto desse termo, eu prefiro esse termo do que ele usa aqui no livro, ele fala assim, os corações vão se voltar, né, um para o outro. E eu gosto desse termo de converter, porque na palavra, quando você vai ver o significado da palavra converter, é uma mudança, né? Quando eu vou converter uma moeda para outra moeda, a gente trabalha com essa conversão, eu estou mudando de uma moeda para outra moeda, eu estou mudando o assunto, eu estou mudando a minha percepção, então eu estou mudando o meu jeito de ser, estou me moldando aquilo que eu preciso para melhor atender ao meu filho. Então eu acho que essa flexibilidade realmente ela é fundamental. E aí eu coloquei algumas coisas aqui do tipo, se você percebeu que a educação que você recebeu dos seus pais não foi legal, você vai mudar. E você vai mudar como? Meus pais eram muito quietos, não conversavam comigo, Lia. Eu não tinha essa abertura e eu quero ter essa abertura com os meus filhos. Eu acho isso saudável. Então, fale mais. Então, você procure saber mais. Faz o diálogo, valorize o tempo de conversa. Agorinha aconteceu comigo o seguinte, o meu filho de 21 anos me ligou e eu estava aqui intertida na leitura. Então, muito mais gostoso para mim, nesse momento que eu estava aqui, eram os meus livros, o que eu estava fazendo. Só que ele ligou super empolgado para contar algo da faculdade. Eu preciso me policiar. É o tempinho que ele teve, ele pôs no FaceTime. Eu poderia dar uma pausa aqui e voltar e aproveitar essa oportunidade. Mas, se eu não tomar cuidado, eu fico tão no automático que eu falo, ai, depois você me liga, ai, agora eu não posso. Eu sei que às vezes isso vai acontecer porque realmente é uma prioridade aquilo que você está fazendo e não dá para atender. Mas se dá, acabou de acontecer. E aí eu parei tudo, só que dar atenção e ouvido, você realmente precisa entrar na história. É diferente dele estar contando e você tá, aham, que legal, aham, que top, aham, que legal. Mas tô pensando aqui, nossa, o que o pastor tá falando, meu Deus, o versículo, aí o texto, eu nem tô entendendo. Então, quando você for dar ouvido, quando você for ser intencional nessa questão, não, eu quero conversar, realmente dedique, valorize o seu tempo ali, esse momento de conversa. E o que mais que eu coloquei aqui para vocês? Disciplina, né? Eu acho que eu cresci num ambiente que era muito solto, não tinha essa questão de disciplina, eu tenho dificuldade em disciplinar, e agora você decidiu exercer a disciplina, né? Porque é um exercício também. Então eu coloquei disciplina com inteligência. Seja justa com relação à sua disciplina. Eu gosto de partir desse princípio. Faça com que o outro entenda por que vai estar ocorrendo a disciplina. O que ele quebrou? Por que está gerando a disciplina? Qual foi a atitude? Então eu sempre gosto de ter essa conversa, corrigir, mas corrigir com inteligência e de forma justa. E eu coloquei aqui também, brinque mais tempo livre, porque talvez você reclamar, eu não lembro de férias com os meus pais, eu não lembro de ter tido tempo de leitura com os meus pais, eu não lembro de ter tido, sabe, o que você não lembra que você acha que está faltando na sua vida? Então faça isso. Se dedique a uma brincadeira se o seu filho ainda é pequeno, se dedique a um cinema se ele tem essa idade, se dedique até a aprender joguinhos de videogame. Eu já fiz isso também, sem entender nada, não é minha praia, mas eu cheguei a uma fase que o meu filho caçula, ele adorava jogar e eu queria entender. E às vezes ele estava ali jogando sozinho, então eu me fiz no tempo para poder aprender como é que jogava aquele joguinho. E no final ele viu que eu não levava o menor jeito para a coisa, mas
eu me dediquei, eu estive ali, certamente ele percebeu. Isso aí é um simples exemplo. Você precisa criar hábitos. O que você quer mudar? E aí realmente mudar com o seu coração para tudo isso. Eu coloquei aqui para nós, nós precisamos, atitude, romper padrões negativos e repetir padrões positivos. Quando a gente fala da nossa criação, de como nós aprendemos, eu também não quero gerar aqui no coração de vocês, tipo assim, ai, tudo era negativo. Não, eu tenho certeza que se você é a pessoa que você é, também tem pontos positivos de integridade, de honestidade, outros pontos positivos que você fala, nossa, isso aqui eu herdei da minha mãe, da minha família. Repita. Repita, tem coisas boas que precisam ser repetidas e tem outros que precisam ser realmente rompidos, cortados, arrancados. Cultive respeito e lealdade. Tenha em mente o que eu falei aqui em cima, a diferença de autoridade e autoritarismo. Eu tenho dificuldade de me submeter quando a pessoa exerce autoritarismo, entende? É assim porque tem que ser assim, você vai fazer isso porque você é paga para fazer isso. Você vai fazer isso porque a sua função, você tem que fazer isso. Não gera a mínima empatia. Eu não consigo ficar num ambiente assim. Agora, o meu coração é totalmente rendido à autoridade. Eu super respeito a autoridade, porque quando eu entendo a autoridade, ela vem e ela te envolve naquilo. Lia, você está fazendo isso, mas você não está fazendo isso para mim. Você está fazendo isso para você e nós vamos juntas construir tudo isso daqui. Eu estou falando de uma visão educacional dentro de escola, que sempre foi o meu meio. Eu gosto de sentir assim, você está sendo produtiva, Lia, nós vamos desenvolver agora essa meta aqui nossa com esses alunos, nós vamos alcançar isso, mas não é porque você tem que fazer isso daí, não, porque nós vamos fazer junto, porque o nosso objetivo junto, como escola, tal, é atingir tal meta. É fácil se submeter. É a mesma coisa na criação do filho. É fácil o filho submeter a uma autoridade que ele respeita, a uma autoridade que seja envolvente, que ele sabe o porquê de tudo aquilo. E não a um autoritarismo simplesmente porque eu sou mãe e tem que ser assim. Eu acho que quando a gente usa esse tipo, isso é um achismo meu. Quando a gente usa esse tipo de diálogo, isso já empobrece e você já perdeu. Eu me vejo assim, quando eu quero exigir do outro só porque eu sou mãe você vai ter que fazer. Eu acho que faltou argumento, sabe? Tá faltando explicação, tá faltando dar mais base. Eu amo, isso sou eu, envolver os meninos, fazer os meninos perceberem. E muitas vezes eu choro, não choro porque é uma atriz, não, eu choro porque dói em mim, certo? O comportamento deles. E eu chego para eles e eu vou conversar e eu me emociono e eles percebem o quê? A minha tristeza. Não que eu tô querendo convencê-los, fazer drama, não é isso. É a verdade. Eu quero que você saiba que isso me gerou dor, que eu não gostei. E eu tô aqui e a gente vai conversar sobre isso e vamos chegar a uma conclusão. E eu quero que você me ajude de que forma que a gente vai mudar esse quadro. Então, assim, é mostrando para ele o seu lado humano também de ser. Porque é muito fácil, gente, a gente também só julgar e minimizar as crises que os nossos adolescentes passam, os problemas que as nossas crianças enfrentam. Então, a gente não tem nenhum pingo de empatia. Só porque é criança, só porque é adolescente. Não, eles são seres, indivíduos, pessoinhas que têm as suas vontades, os seus desejos, que precisam ser moldados, que precisam ser transformados. E se do outro lado não tiver uma pessoa bem, emocionalmente bem, fisicamente bem, psiquicamente bem, não vai gerar. Não vai gerar vida nessa criança ou nesse adolescente. Muitas vezes nós vamos expulsar, nós vamos empurrar o nosso filho para experimentar outras coisas, se envolver com outros amigos, aquilo que nós não desejamos. Mas muitas vezes as nossas atitudes é que está causando isso. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, como não reproduzir os padrões negativos? Identifico, não quero repetir. Olho com lupinha para dentro de mim e vejo se eu não estou repetindo, porque às vezes aquilo que eu não quero é aquilo que eu estou fazendo. Olho dessa forma,
com verdade, com clareza, assumo os meus erros. Eu gostei que no final desse capítulo ele colocou o seguinte: um pai melhor não significa ser um pai perfeito. Então ele está batendo o tempo todo nessa tecla. Então eu quero ser uma pessoa melhor. Isso não quer dizer que você é perfeita. Isso em todas as áreas. A gente está falando aqui da paternidade, da maternidade, mas isso em todas as áreas. De repente, aí você é uma professora. Eu quero ser uma professora melhor. Isso não quer dizer que eu não vou ter erros. Isso quer dizer que eu vou errar e eu não vou permanecer no meu erro. Eu vou enxergar o meu erro, eu vou transformar o meu erro, eu vou mudar o meu erro. Eu tenho essa sede de que tô vendo que não tá dando certo, eu vou ter que mudar. E isso acontece muito em sala de aula, sabe? Muitas vezes eu preparo uma aula que eu tenho certeza que vai ser fantástica. A hora que eu chego, que eu dou os primeiros 15 minutos de aula, eu vejo a frustração. Na hora eu preciso mudar, eu preciso criar uma outra estratégia, alguma outra coisa, não tá funcionando. Então a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo com tudo isso, e com filho, e com marido, e com chefe, e no trabalho. Eu acredito que é dessa forma também. A gente precisa perceber. Errar faz parte do processo. E perdoar é importante, é necessário. E aí, quando eu estava lendo essa parte do perdoar, eu lembrei um fato que aconteceu há muitos anos atrás. O Pedro está com 21 e o Pedro tinha menos de 2 meses quando isso aconteceu. E meu primeiro filho, nossa, eu estava passeando com ele esse dia, a gente ia num restaurante, eu e a minha mãe com o Pedro Henrique. Eu contei isso para uma amiga minha agora recentemente, por isso que está na minha cabeça. E aí a gente ia, eu toda faceira, né, com meu primeiro filho, lindo, maravilhoso, na cadeirinha dele, no bebê conforto, que era uma cadeira que parecia uma aeronave, ela balançava, era top das top, e eu carregando o meu filho de um lado, a minha mãe carregando do outro, porque a cadeirinha era tão pesada, e tinha que andar um pouquinho na calçada até chegar no restaurante, na porta que a gente ia entrar. O meu pai foi estacionar o carro, e tá eu e a minha mãe indo ali. O Pedro caiu da cadeirinha, eu e a minha mãe nem percebemos, porque a cadeirinha era de balanço, ela acho que fez um movimento, ele escorregou e caiu com a carinha no chão, naquela calçada suja, terrível. Ele nem chorou, ficou com a cara nesse calor insuportável de Cuiabá. E a gente deu uns 5, 6 passos para frente, a gente estava distante, um ônibus passa na sua lateral. A mulher de dentro do ônibus põe a cara para fora do ônibus e grita: "Ei, seu filho, menina, criança!" A hora que eu virei, meu filho tá no chão. E eu e minha mãe nem tínhamos percebido. Gente, aquilo me causou uma dor tão grande. Contando agora para você, você não pode imaginar. E você pode até pensar assim: "Ah, nem foi assim." Não, foi terrível. Foi terrível, a ponto de eu sentar ali naquele chão, grudar na carinha do Pedro. Assim, a hora que eu levantei, o nariz do Pedro estava queimado. E saiu essa pelezinha dele daqui. Bebê, eu abraçava esse Pedro e um sentimento tão horrível de tipo assim, cara, eu sou incapaz. Eu não, como que eu fiz isso com meu filho? Como que eu deixei o meu filho cair? Então, se eu não tivesse recebido um amparo, os traumas começam aí. Essa voz que quis entrar na minha cabeça, que tipo assim: "Lia, você não vai dar conta, você não vai conseguir, você vai falhar." Começou ali naquele momento. Mas naquele mesmo momento, a minha mãe estava do meu lado e ela me abraçou junto com o Pedro ali no chão e me falou: "Minha filha, tá tudo bem, o Pedro tá bem, tá tudo bem, vamos entrar no restaurante, levanta desse chão, tá tudo bem." Respeitou o meu tempo de choro, de agonia ali. Depois me fez entrar, me fez tomar uma água. Depois chegou o meu marido, não veio com um monte de pedras de acusações para cima de mim. Olha a percepção, olha a empatia. Nesse caso, a gente pode ver várias pessoas envolvidas e como é que a gente se comporta. Muitas vezes a gente vai estar nesse papel, que poderia ser o papel do Ricardo, do meu esposo, de falar: "Meu Deus, você não tem juízo, que loucura, como que você derruba o menino?" E às vezes a gente fala, a gente emite julgamento rápido demais. Então, olha o tanto de ensinamento que a gente pode aprender. Enfim, não fiquei com nenhum trauma.
me perdoei daquela situação, fiquei com o Pedro agarrado comigo, porque sim, me senti culpada no momento, e depois eu falei, não, tá tudo bem, né? Foi eu e minha mãe, nós estávamos fazendo o melhor com todo o zelo, as duas estavam guardando ele ali, mais uma fatalidade daquela cadeirinha que depois a gente foi descobrir que realmente ela tinha, né, fazia esse movimento. E como ele era bebezinho, estava sem o cinto, olha o problema também. A gente acha que não vai acontecer nada, não coloquei o cintinho de segurança, porque ele não ia se mexer, não ia não sei o quê. Caiu com o narizinho no chão. Mas enfim, passou. Então, gente, é muita coisa que a gente vai aprendendo, é muita coisa nesse processo maravilhoso da maternidade. E se nós estamos aqui, estamos com vida, tem um caminho aí a percorrer, e o mais importante é o sim. O sim meu, o sim seu, e assim nós vamos crescendo juntas. Uma boa noite para vocês. Hoje nós vamos ficar só com esse capítulo, porque eu já me estendi e amanhã eu volto com mais um capítulo para nós.